Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Facilitação de Focus Group de Inovação, aula número 13. Nesta aula, nós vamos apresentar o segundo diferencial da metodologia IDM, as conexões lógicas de causa e consequência, tanto macro quanto micro conexões. São as conexões de ideias e pessoas que geram inovação e resultado. Na aula número 11, nós mostramos o pensamento estratégico com essas três etapas. 1. Definir a situação atual. 2. Definir o objetivo. E 3. Definir o caminho. É fácil de perceber as conexões lógicas no pensamento estratégico, ou seja, existe uma conexão entre onde eu estou com onde eu quero chegar. Também é fácil de perceber a conexão lógica entre o diagnóstico e o objetivo, ou seja, o que eu preciso fazer para atingir o objetivo. E existe a conexão lógica entre a solução e o diagnóstico. Essas conexões do pensamento estratégico são as macroconexões. Veja como é fácil de perceber as macroconexões neste exemplo. 1. Se eu percebo o sintoma plantas danificadas, eu posso definir como objetivo ou desejo ter máxima produtividade. E na terceira etapa, podemos descobrir esta conexão lógica. O manejo de pragas irá proporcionar a produtividade desejada. E na quarta etapa, percebemos esta conexão lógica. Os químicos e os biológicos são a solução para o diagnóstico, manejo de pragas. Também na aula 11, nós apresentamos o processo decisório ou criativo, com estas duas etapas. 1. Gerar opções. 2. Priorizar opções. Mas na metodologia IDM, nós temos como diferencial analisar as conexões lógicas entre as opções em todas as etapas do pensamento estratégico. Ou seja, nós analisamos as conexões lógicas entre as opções de objetivo e também entre as opções de caminhos. De forma resumida, nós temos as macroconexões lógicas no pensamento estratégico e nós temos o diferencial da metodologia IDM, que é a análise das microconexões lógicas no meio ou durante o processo decisório ou criativo. Na nossa experiência, são essas análises das microconexões lógicas que geram inovação e resultado diferenciado. Vamos retomar este exemplo de processo decisório apresentado na aula 11, com o tema Como reter talentos. Neste exemplo, nós começamos gerando 9 opções. Para fazer a análise das microconexões lógicas, nós priorizamos apenas as 5 melhores opções e ordenamos as 5 melhores opções numa sequência lógica. Neste caso, as opções foram ordenadas desta forma. Para reter os talentos, nós precisamos, primeiro, ouvir os talentos e, na sequência, definir os desafios. Com isso, conseguimos o trabalho em equipe, que gera o ajuda na socialização. E como consequência de tudo, nós podemos ter o aumento do salário. Só depois da análise das microconexões lógicas que nós priorizamos as opções e damos foco. Neste exemplo, a opção focada foi socializar os talentos. Vamos retomar este exemplo da aula 9, onde nós temos duas opções para manejo de pragas. 1. Controle químico. 2. Controle biológico. Neste exemplo, nós temos várias formas de combinação ou análise das microconexões lógicas. O primeiro é a visão maniqueísta. Ou eu uso apenas controle químico, ou eu uso apenas o controle biológico. Esta visão não está errada, mas nós temos outras visões ou percepções das microconexões lógicas. Outro exemplo de percepção das microconexões lógicas. A preferência é por biológico. Eu vou começar com biológico e apenas, se precisar, por motivo de autoinfestação por alguma praga, eu vou utilizar o químico como plano de contingência. Ou eu posso ter a preferência por químicos.
seja por hábito ou conhecimento, e utilizar o biológico de forma alternada com o químico para evitar o surgimento de resistência das pragas contra as tecnologias químicas, que é a preferida neste caso. Outra forma de perceber as conexões lógicas é: eu vou começar com os químicos e utilizar os biológicos em todas as últimas aplicações para garantir ainda mais a segurança de alimentos, reduzindo o resíduo químico. Por fim, temos a percepção dos que preferem selecionar os biológicos e os químicos que podem ser misturados na calda de pulverização, diminuindo o custo operacional. Apesar de termos 5 percepções diferentes de microconexões lógicas nesta tela, lembramos que, ainda assim, nós podemos combinar ou alternar estes 5 procedimentos. Depois de 30 anos facilitando workshops de inovação, nós percebemos que ideias não geram inovação. O que gera inovação é conexão de ideias. As macroconexões são necessárias, mas, na nossa experiência, é nas análises das microconexões que nós descobrimos as reais oportunidades de inovação e resultado diferenciado. Outro benefício indireto da conexão de ideias é que nós conseguimos conectar as pessoas e até mudar o comportamento para colher os resultados desejados. Iremos sempre lembrar que se você aplicar apenas os fundamentos básicos da metodologia IDM, e aqui incluímos as macroconexões do pensamento estratégico, você consegue resolver mais de 90% dos seus desafios. Nos desafios que parecem impossíveis de resolver, você terá de recorrer aos diferenciais do IDM. Neste caso, incluímos as análises das microconexões lógicas no meio ou durante o processo criativo ou decisório. Encerrando a 13ª aula do curso Facilitação de Focus Group de Inovação. Nesta aula, nós apresentamos o segundo diferencial da metodologia IDM, a análise das microconexões lógicas durante o processo criativo ou decisório. Na facilitação em grupo, o grande diferencial do facilitador é conseguir descobrir e compartilhar todas as formas de microconexões entre as opções. É nesta análise que fica transparente os paradigmas e paradoxos de cada participante. E quanto mais diversificado for o grupo, mais oportunidades reais nós teremos de descobrir as grandes inovações. Até a próxima aula.